Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores passageiros e comandantes, sejam bem-vindos a mais um Bora Voar, hoje com a segunda parte aí do nosso voo, tá? A gente está aqui no aeroporto de Mourão, para quem não viu, a primeira parte vai estar aparecendo aí no canto superior direito, na bolinha aí, você clica lá e vê. Enfim, já fizemos aí todo o procedimento de táxi, de startup da aeronave, de táxi, enfim. Só faltou falar duas coisinhas que eu acabei esquecendo, pessoal. Deixa eu ver, vocês vão apertar. Quando a gente vai iniciar o avião, tá? A gente tem que ficar ligado, obviamente, nessas informações aqui. E eu acabei deixando passar desapercebido. Obviamente eu não tô com um checklist aqui na mão, tá? Mas eu já vou providenciar. E inclusive vou providenciar para que vocês façam download, tá? Então a gente iniciou. A primeira coisa que a gente tem que ver é esses gauges aqui, ou seja, esses instrumentos aqui, ó. Tudo tem que estar, tanto o oil temp quanto o oil press. Tem que estar no arco verde, tá? Ou seja, nessa parte verde. E também a quantidade de combustível, né? Exatamente. Então, uma coisinha que eu acabei esquecendo de falar, tá, pessoal? Vamos lá, vamos tacar fogo, tá? Deixa eu botar em marcha lenta aqui, exatamente. Vou tirar o parking brake, tá? Temos aí ventos de 10 para 110, 10, né? Então, vamos lá, vamos devagarzinho, tá? Isso foi a dica lá do meu professor. A gente acelera o avião um pouco. Aí ele me falou isso em briefing, tá, pessoal? Ou seja, não foi na hora de decolar nem nada. Justamente eu queria pegar o barulho do motor, né? A gente vai acelerando, isso. Vamos acrescentando potência aos poucos. E agora sim. Olha aí o vento já puxando o avião. É bem sensível, né? Eu não tenho um rudder, né, pessoal? Eu jogo aí no joystick. 40 nós. Beleza. Vamos lá devagarzinho sempre. Olha aí, 60 nós. E já vamos puxar. Olha aí, puxamos. Tentamos manter aí a proa da pista, né? Ela é bem estável mesmo. Nossa, horrível, horrível. E tava assim no dia, na verdade tava assim. Mesma condição meteorológica, flaps up. Tá, vamos tentar subir aí mais ou menos a 700 pés por minuto. E vamos manter aí uma altitude de 1.100 pés, tá, pessoal? As velocidades são bem parecidas mesmo. Nossa, tá muito mexido, hein? Tá muito mexido, tá bem parecido, né? É uma diferença incrível pro Flight Simulator do X-Plane, né? Estamos voando exatamente com a mesma sensação que tava. Isso dá um enjoo, vocês não têm ideia, né? Pra quem nunca voou, nossa, isso faz seu coração toda hora sair pela boca. Só tu vê pela intensidade ali do vertical speed, né? A variação de 500 para 1000 e tudo mais. Enfim, mas aqui já tá melhorando, pelo que eu tô vendo. Tomara que pro pouso seja mais tranqui, né? Vamos lá. A gente vai fazer exatamente o que ele fez. A gente subiu até mais ou menos 1.100 na proa da pista. Tá? Depois a gente vai colocar o nosso motor em 2.200 RPM. Vamos trimar ele. E vamos manter essa faixa aí. Eu vou explicar o que aconteceu durante o voo, tá? Vamos lá, olha aí. 1000. Tá? A gente chegou em 1000 aqui, com o avião mais ou menos ajustado. A gente vai começar a tirar a máquina, né? Ou seja, vai tirar o motor. O avião vai cair automaticamente. Isso. Olha aí, tá caindo. Vamos começar a acelerar novamente, né? Até 2.200 mais ou menos, isso. 2.200 RPM, tá lá. E aí a gente trima ele, tá? É exatamente assim que a gente estava voando, tá, pessoal? Tava com esse vento assim, tava bem mexido, dia limpo, mas bastante mexido. Anderson, e não tem nuvem no teu X-Plane? Não, galera. Eu não sei se eu falei no vídeo anterior, né? Ou seja, se eu cheguei a citar, mas o meu computador não aguenta as nuvens, tá, pessoal? Porque eu tenho uma máquina fraca, tá? Vamos lá. Vamos aí trimando a aeronave. A gente vai chegar lá perto daqueles micro lagos ali, tá? E vamos já virar para proa 30. Olha aí. A velocidade nossa de cruzeiro foi mais ou menos aí a 1.100 trimado. Era mais ou menos de 87 a 90 milhas, ou seja, exatamente a velocidade que a gente tem aí, tá? Então, mais uma vez falando sobre a fidelidade que essa aeronave no X-Plane tem, entendeu? Com um avião real, tá? É incrível, incrível mesmo. Estamos mantendo bem, lembrando que isso é um avião de treinamento, não tem piloto automático, não tem nada disso, né? Mas é aquilo, se você deixar ele sozinho, olha só, pessoal, eu não estou mexendo no trim, né? Ele se mantém na altitude,
Obviamente ele começa a curvar para o outro lado, por quê? Porque, ou seja, algum problema aí com relação à calibração, não sei, ao sistema de voo do X-Plane no mouse, tá? Porque todos os aviões fazem a mesma coisa. Eles eles começam a cair para a esquerda, para a direita, perdão, a virar, né? Vamos já começar agora, né, a virar, tá? A gente fez todo o nosso treinamento aqui nessa parte verde clara, né? Porque é fazenda e tudo mais, não tem nenhuma casa por perto, tá? É que eu tô descendo um pouco mais aqui, deixa eu tirar um pouco mais do motor. Bem, vamos começar a virar então para a proa 30, tá? Isso aí, já aproveitando, tentando já baixar, curva de 20 graus, tá, pessoal? Ou seja, é só você botar lá teu horizonte artificial naquele segundo tracinho ali, antes do tracinho de 3, exatamente onde está agora. Olha aí, já vamos adiantando aqui, porque está com muita estabilidade, tá? Muito tranquilo o voo, tá? Isso dá um enjoo bom, quando o avião sacode assim, dá muito enjoo. Mas não é nada que, enfim, tem muita gente que ele fala que dá remédio até para voar. Por isso a gente faz o voo batismo, porque as pessoas às vezes não aguentam. O cara, imagina, o cara estuda, se vê naquilo ali como um louco, entendeu? Aí o que acontece? Ele pega uma situação dessa de um tempo um pouquinho mexido, num avião pequeno, o cara não aguenta, ele não quer mais fazer isso da vida, entendeu? Ele agarra, ele fica com uma sensação ruim, entendeu? É sério mesmo, isso é incrível, ele tava falando, e eu conheço muita gente que desistiu depois que voou, entendeu? Porque, não quero isso não, isso é muito ruim, tá maluco. Enfim, eu já gostei, né? São casos e casos, né, pessoal? Não adianta. Isso não tem como ser diferente, tá? Bem, ele ensinou aqui algumas coisas, por exemplo, aqui a gente já tem que desligar o Taxi Light. Aí ele começou a me explicar sobre os instrumentos, né? E eu falei, não, Mariano, eu conheço. Aí ele falou, você conhece? Eu falei, sim, conheço bastante. Aí ele, você já voou? Eu falei, sim, já voei. E também tem um canal no YouTube que eu dou aula para as pessoas. Ele, dá aula? Eu falei, sim. Aí ele falou, não, tá de sacanagem. Eu falei, sim, dou aula, sério mesmo. Aí ele falou, então beleza, então me dá aula. Eu falei, não, peraí, não é assim também, né? Como que eu vou te dar aula? Tá maluco? Você é professor. Aí, não, eu quero aprender contigo, vamos lá. Vamos, quero aula. Aí, enfim, né? Aí foi mais ou menos isso. Aí ele me obrigou a pegar o avião de qualquer jeito, né? Aí ele falou, então tudo bem, eu quero que você suba, já que você dá aula, né? Eu quero que você suba aí para 1.800 pés, mantendo 1.000 de subida. Eu falei, tá tudo bem. Aí a primeira coisa que a gente faz, a gente dá motor, né? E o avião vai começar a pegar altitude sozinho. Olha só, já tá começando a subir, mesmo estando trimado, tá? Então vamos lá, para 1.800, subindo a 1.000, né? Mantendo aí os 30, né? Mesmo chacoalhando tudo aí. É só ficar de olho, seguir nos instrumentos, tá? Ou no voo visual mesmo, né? No voo visual, porque teve uma hora que ele apagou até os instrumentos, que era justamente que era o módulo da Garmin, né? Então ele foi e apagou, né? Tem uma chavezinha central que ele apaga. Tá? Subindo aí tranquilamente. A 1.000 aí. Ficar de olho na velocidade, é claro, né? Olha, 1.800 pés, o que a gente faz, pessoal? A gente tira a potência do motor. Novamente o avião vai começar a descer, vai se estabilizar. Vai ganhar velocidade, vai começar a acelerar e aí a gente, uma vez que ele começa a acelerar, a gente vai e coloca lá a nossa potência a 2.200. Tá, pessoal? Vamos lá, mais ou menos aí como a gente ficou um bom tempo. Bem, vamos virar agora para a proa 30, tá, pessoal? 03, perdão. Vamos virar para a proa 03. 30 a gente já tá, né? Proa 03, olha aí. Sempre cuidando aí do vertical speed, tá, pessoal? Sempre cuidando do vertical speed, que é muito importante. Ou seja, nossa inclinação, né? O ângulo de inclinação aí, se o avião está subindo ou descendo. Vamos já novamente ver se precisa trimar ou não. O avião já está estável, né? Bem, e vamos fazer aí Ele perguntou se eu sabia mais algumas coisas, eu falei que sim. Depois ele me fez um voo rasante com 45 graus de inclinação no avião para fazer umas piruetas que ele falou, né? Vamos fazer umas piruetas. E usando o leme para se estabilizar, né? Durante o voo, né? Com a velocidade vertical. Me ensinou também a fazer curvas com um leme só, né? Por causa de algum problema no aileron.
né? Mas é um pouco estranho, porque você tem que controlar potência e leme. E justamente também me perguntou, a gente foi conversando, né? Eu falei, meu primo quando era criança ele me ensinou a voar por instrumentos e tudo mais. Ele falou, não, você sabe voar por instrumento? Eu falei, sim, sei voar por instrumentos também, FR, completa aí se você quiser. Aí eu falei, então tudo bem, bloqueia aí a Proa 120, a radial 120 do VOR de Ezeiza. Aí ele foi sintonizou o VOR. Aí eu falei, aonde troca o curso aqui, mano? Onde está o ABSI? Aí ele, você entende mesmo? Eu falei, então aqui, porque é tudo digital, né? A gente não tem muito conhecimento de como é que funciona, né? Aí fui, troquei lá. Aí a gente bloqueei. Ele perguntou, a gente tatua ou from? Aí eu falei, a gente tatua. Estamos indo, né, em direção a Ezeiza. Ele falou, porra, não, você já sabe, beleza. Enfim, já que você já sabe, então agora a gente vai fazer, você vai fazer aí a aproximação. Aproximação não padrão, tá? Ou seja, curvas para a direita, tá? Não para a esquerda, como é normal. E não sei se vocês sabem, né? O comandante, por exemplo, ele vai sentado à esquerda da aeronave. Por quê, pessoal? Porque o sentido de tráfego é do lado onde está sentado o comandante, do lado esquerdo. Por isso que se fala que é não padrão, porque justamente, ou seja, quando a gente faz as curvas para a direita, né? Então, se fala que é um circuito não padrão. Deixa eu trazer aqui o avião, que o avião tá querendo ir para lá. Tá complicado, né? Esse ventinho aqui. Enfim. Bem, vamos aqui dando uma olhada aqui como é que tá os esquemas. Olha só, nosso aeroclube tá ali, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma chegada mais ou menos em 45 graus, tá? Vamos virar para Proa 70 mais ou menos, por aí. 07, perdão, 07. Confusão, hein, pessoal? Tô fazendo confusão. Para 08, vamos ver aqui. Ó. Pronto, nenhum nem outro. Vamos para Proa 09. Listo, já tá. Vamos ficar fazendo mais ou menos um ângulo. Vamos começar a descer. Tá? Já tô tirando o motor aqui. Isso aí, olha aí. Pessoal, reparem no que nossa RPM ali, nosso contador de giros, né, ele tá fora do arco verde. O que significa isso? Que o motor tá trabalhando aí, né, frio, vamos dizer assim, né? Então, justamente a gente vem aqui e puxa isso, tá, pessoal? Ok? Só uma dicasinha, tá? O carb heat aí tem que ficar para fora, tá? Quando a gente está trabalhando nessa, ou seja, com essa RPM baixa, tá? Então vamos lá, vamos descer aí para 1100 novamente. Fazer a aproximação aí mais ou menos de 45 graus, né? Até deixa eu já virar para 45 aqui. A gente vai entrar na toma inicial, ok, pessoal? Na toma inicial, que seria a nossa perna do vento, tá, pessoal? É engraçado, né, os nomes, né? Toma inicial, toma base e toma final. Ou seja, só tem que lembrar da inicial, né? E a outra seria, ou seja, da contra o vento, seria a toma vertical. Ok, pessoal? Só para que vocês fiquem ligados aí. Olha, vamos dar um pouquinho mais de motor aqui. Vamos manter aí, olha aí. Já tá 2.200 RPM novamente. O avião manter o nível aí de estágio. Tá, eu não vou mexer no carb heat agora, porque infelizmente aqui o meu controle é bem precário, né? Mouse, né? É meio ruim. Sim, vamos mantendo aí. Aí depois a gente vai chegar aqui nessa área verde e a gente vai começar a virar para Proa 02, tá? E a gente vai começar a fazer aí justamente nossos procedimentos aí para aproximação e pouso. Isso foi tudo eu que fiz também. Foi feito aí nas coxas, mas foi feito, né? Não lembrava mais como é que fazia direito, né? Enfim, a gente não pratica, a gente vai ficando meio que enferrujado, né, pessoal? Mas não esquece. Então vamos começar a virar aqui mesmo. Vamos lá para Proa 02. Se eu falei 20 aí, desculpa, tá, pessoal? Às vezes eu esqueço, às vezes eu confundo, tá? 02. Justamente pela falta aí de tanto fazer isso, né? Voar na mão mesmo, né? Não no Boeing. Aí 02 aqui, vamos consertando. A gente fica paralelo a essa pista mesmo, tá? Lá na vida real é assim. A gente vê essa avenida aí. Se não me engano, essa a avenida não é a principal, mas é a grande que traz até o fundo da cidade, passa pelo aeroporto, a gente vem andando por ela. É por essa avenida aí. Acho que é a Avenida Peron, se não me engano o nome. Tá? Bem, e aqui a gente vai controlar, tá? Quando a nossa cabeça, ou seja, quando a gente começar a passar, tá? Ou seja, do nosso assento pela cabeceira da pista, tá? A gente vai começar o quê? A diminuir o motor e dar flap, tá bom, pessoal?
abaixo de 80 nós a gente dá flap. Vamos mantendo aí. Tomara que o pouso seja legal, né, porque tá bem instável. Tá bastante turbulência aí. Olha aí, mais ou menos aqui mesmo, beleza. Vamos reduzir aí para 1.500, só já vai começar a cair. Aí 1.500. Olha aí, vamos esperar ele obviamente, ele baixar da casa dos 80 ali. Vamos fazer a nossa aproximação mais ou menos de 65 a 70 nós, ou noodles, né, para quem voa por aqui. Bem, e aqui, agora quando a gente obter um ângulo de 45 graus, ou seja, enquanto a nossa cabeceira passar pela janelinha ali, a gente já começa a fazer a curva. Olha só, tá passando, show de bola. Vamos lá, vamos começar a curvar. Tá, 1.500 RPM, né, mantendo. Uma curva de 20 aí, não pode dar mole, né? Vou tentar fazer da melhor maneira possível, tá, pessoal? Vamos. Tentar fazer um target mais ou menos de 700 pés, 600 pés aqui. Já estamos aqui. Vamos controlar agora aqui a aproximação, né? Dá mais um grauzinho de flap. O avião começa a subir, obviamente, né? Para ganhar arrasto. Isso lá, olha aí. Vamos aí esperar o avião ficar entre o tubo da asa e a cadeira. Mais ou menos aqui. Show de bola. Vamos virar para proa 20 agora. Curva de 20 graus. Tira um pouco mais de motor. Mais flaps. Esse flaps totalmente down. Tá bom, pessoal? Isso aí. Esses prédios aqui altos não existem, tá, pessoal? Então, quer dizer, eu já estou passando um pouquinho mais alto aqui de propósito, tá? A minha vontade realmente aqui era justamente poder refazer esse cenário. Vou dar um lens lights aqui, ok? Vamos aí mais ou menos fazendo os ajustes. Olha aí. Pista 20, tá? Na vida real, tá, pessoal? Arredondando aqui, né, o flare. Isso eu não fiz, tá? O flare foi ele que fez, tá? Mas eu, tipo, trouxe a metros da pista, tá, pessoal? Ou seja, a 2, 3 metros do chão, ele fez o flare pra mim, porque, obviamente, eu não sei calcular a altura. Eu não tenho experiência com a aeronave. Vamos dar um freio aqui pra gente já entrar nessa taxiway. E foi exatamente o que a gente fez lá, tá, pessoal? No dia. Entramos na taxiway. Não dessa maneira tão grotesca aqui, porque ele já começou a frear bem antes, tá? Senhores comandantes, outra coisa que eu queria comentar com vocês é justamente que eu estou usando o X-Coordinate, o X-Coordinate do Barabossa, tá? Que eu, justamente, Barbarossa, né? Onde eu estou passando, para vocês, não vai sair, porque não mostra o cursor do mouse, enfim. Vocês podem reparar aí no canto inferior esquerdo, né? Tá aí esse texto aí, isso justamente faz com que o meu leme funcione, entendeu? Vamos lá, começando a taxiar flaps up. Isso aí, show de bola. Enfim, aqui ele já falou, Anderson, aperta o botão vermelhinho que tem aí no comando, ou seja, onde você pilota o avião, e fala Alpha Oscar November. Eu falei Alpha Oscar November. Aí a torre foi Alpha Oscar November, prossiga. Aí ele foi e falou, Alpha Oscar November solicita permissão para táxi pátio geral. Aí Alpha Oscar November táxi para pátio geral, permissão concedida. Então, quer dizer, essa foi mais ou menos a conversa, né, entre a torre aqui. Aqui a gente já desligava o land lights, tá? Ali o vento aí, a biruta. Ó, aqui, por exemplo, a gente já pode colocar, já que a gente tem mobilidade, o carb hit já na posição aí on, ok? Ou não, na posição off, né? Que a posição on é ele pra fora, tá, pessoal? Vamos lá. Outra coisa que ele me falou também, justamente, com relação ao táxi. O táxi foi tudo eu que fiz, né? Como seguir a linha do meio. Eu falei, seguir a linha do meio pelo joelho, né?
Aí ele falou, é exatamente isso. Ah, você sabia? Eu falei, não, mais ou menos me guiei. Aí falou, ah, que bom. Aí ele falou que tem gente que tem 40, 50 horas de voo e não consegue taxiar o avião ainda. Como pode, né, pessoal? É incrível, né? Enfim, graças a Deus, pelo menos... eu acredito... Ele falou que mais 5 aulinhas eu já tava lapidado, entendeu? O problema mesmo vai ser a fonia, porque eu tenho que me acostumar, né? Obviamente, a coisa não é tão difícil. Ele perguntou se eu me sentir mais cômodo, posso usar em inglês. E o professor Mariano, ele era engraçado, que ele falava assim: ah, Anderson, você fala um brasileiro aí pra pessoal da torre, eles vão entender porra nenhuma e você tá fazendo merda. Ele é muito louco, cara, é muito louco. Ele é gente boa pra caralho. Olha, um dos melhores professores aí. Existem vários tipos de professores, né? O professor, aquele que gosta de voar, né? E o professor que gosta que você voe, tá? Isso, né? Porque quando eu aprendi a mesmo a voar, o meu professor, ele fazia as paradas, ó, você vê aí, faz aí, viu como é que fez? Beleza. Então, ó, vou fazer mais uma vez. O cara voava a minha hora de voo, entendeu? Porra, é sacanagem isso, né? Então, não, ele já chegou, quando ele viu que eu sabia realmente dos instrumentos, ele falou, não, você voa, voa tudo. Eu falei, eu que não queria voar, né? Ele, não, você voa. Entendeu? Incrível, na primeira aula já poder fazer isso. Bem, aqui a gente tem um cruze de pista, né? Alfa Oscar November, aí a torre fala, Oscar November prossiga, Alfa Oscar November pede solicitação para cruzamento de pista. Aí Alfa Oscar November, aí ele vai checar o tráfego, né? Pode autorizar a cruzar a pista. Quer dizer, exatamente essa comunicação aí que a gente fez, né? Como é que era? Autorizado, não era autorizado que ele falava espanhol, né? Como é que é? It's clear, bueno, seria em inglês, clear to cross the runway. Alguma coisa do tipo, mas enfim, né? Vamos lá, vamos cruzar a pista. A gente obviamente olhava para um lado e para o outro, né? Ficava olhando, né? Não ia assim igual porra louca, né? Não vai confiar 100% na torre, né? Enfim, cruzávamos a pista. Eu já queria alinhar de novo para decolar, né? Mas aí era mais dinheiro, aí não vale, né? Mas foi uma experiência formidável, galera. Esse avião realmente, desculpa o termo, mas ele é um tesão, tá, pessoal? Ele é um tesão mesmo. Bem, aqui a gente vai fazer a curva, né, bem devagarzinho, tá? Ou seja, você vai freando pelo pedal, né, pelo differential brakes. Vamos fazer as curvinhas aqui, né, contornando aqui. Bem, e ele falou justamente para estacionar ali no cantinho, tá? Ou seja, quase batendo a roda no mato, tá? Isso foi uma ordem que ele me deu. Aqui não tem nada, obviamente, da marcação de táxi, tá? Tá fazendo meio na mão. Enfim, foi a ordem que ele me deu. Então, vamos lá. Freando aqui, ok? E aqui eu vou tentar fazer igual como eu miguei lá, tá, pessoal? Obviamente uma linha de táxi é muito mais fácil, né? Exatamente isso, ok? Bem, pra gente ligar o nosso avião, a gente vai na mistura, aperta o botão, corta ela. A aeronave automaticamente para, né? Fica nessa loucura toda aí por causa do bug do X-Plane 10.50. E é mais ou menos isso, galera. Se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal aí, acompanha a nossa série. Essa série, ela é o Bora Voar, tá? Mas ela vai se chamar depois, dentro do Diário de Voo, que é a outra série que a gente tem. Vai estar aparecendo a bolinha aí agora. Que a gente vai relatar todo o nosso curso, né, o nosso curso mesmo de piloto, tanto aulas teóricas quanto prático. A gente também vai colocar caronas, ou seja, Anderson pintou uma carona para ir, vamos lá comigo, até Mar del Plata, e a gente faz um bate e volta. Então, quer dizer, eu também vou filmar isso, porque eu já tive a oportunidade e não pude ir, por trabalho, é claro, né, pessoal, eu também trabalho, né, sou designer gráfico. E também, né, justamente aí do real para o virtual. O que é isso, Anderson? É justamente o que a gente vai fazer no avião real.
a gente vai tentar simular ele no X-Plane, tá, pessoal? Só no X-Plane, no Flight Simulator não, tá? Só no X-Plane. Na verdade, a Flight Simulator eu nem vou colocar mais, nem pro P3D, nem nada disso. Só vou focar mesmo na ferramenta que eu vou usar para a carreira. Ok, pessoal? Um grande abraço para todos vocês. Dá o joinha aí. Divulga aí, por favor, ajuda a gente a crescer. E até o próximo vídeo. Vamos que vamos, galera. E fui!